gente não segura, mas ela vai dar mais detalhes. Silmara Franzese. Bom dia! É um prazer estar aqui com vocês. Eu, além de vir de São Bernardo, né, como ele trouxe, eu tenho aqui um pouquinho da minha trajetória, né, em imagens, que fica um pouquinho mais fácil da gente trazer isso para dentro de nós. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como que a gente pode desvendar o nosso interior, mas, ao mesmo tempo, atingir leveza para a nossa vida. Porque não adianta de nada a gente ficar pesado, não é mesmo? Bom, dá para atingir o equilíbrio? Ser leve e desvendar o interior? Vamos ver? Antes disso, eu vou trazer um pouquinho assim, que eu sou uma pessoa muito curiosa. E trabalho já há 31 anos com autoconhecimento, ouvindo histórias, ouvindo aquilo que as pessoas trazem como dor, como queixa, como questão, que às vezes elas escondem delas mesmas. Porque a nossa mente, ela tem essa tendência em esconder de nós mesmos aquilo que a gente precisa curar. E às vezes procura fora, procura num curso, numa palestra. Quem aqui já recebeu pessoas que trazem dores escondidas? Levanta a mão. Quem aqui trabalha com desenvolvimento de pessoas? Muito bem. Quando a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas, a gente também precisa se desenvolver como pessoa. Senão, a gente acaba entrando na história do outro, se misturando ali, e a gente acaba se perdendo nesse meio de caminho. Eu coloquei aqui algumas informações que são os problemas comuns que eu costumo encontrar aí. Então, primeira coisa, né, quando a pessoa vem ali dentro de um processo de descobrir quem ela é, às vezes ela nem sabe que ela está procurando isso, ela às vezes ela se perde dela mesma. Eu trabalho com a psicologia junguiana, quem não conhece é também conhecido como psicologia profunda, e é uma forma da gente trabalhar o nosso inconsciente, integrando partes nossas na nossa personalidade. O que significa o processo de individuação que eu coloquei aqui? O processo de individuação nada mais é do que a gente se tornar inteiro, e não partes cindidas. Nesse caminho, a desconexão de si é um tema muito comum. A pessoa se desconecta dela e ela fica se procurando em outras pessoas, procurando, às vezes, uma identificação, mas ela está longe dela. A repetição de padrão. Já ouvimos aqui hoje o quanto padrões são formados a partir de uma repetição. Então, eu escuto do pai, eu escuto da mãe, eu escuto com o irmão, enfim. De tanto escutar, a pessoa passa acreditando que aquilo faz parte dela. Outra coisa comum é a busca de aprovação. A gente achar que a gente precisa que o outro nos aprove para que a gente possa ser alguém. Claro que com o exercício que nós fizemos agora, nós vimos o quanto é importante a gente olhar para nós, a partir da nossa criança, a partir da nossa história, trazer tudo isso para dentro de nós. Mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais nisso. E criar círculos de repetição, que é muito comum. Agora, eu quero que vocês pensem, a gente já fez exercícios de armadura, né? E aí eu quero que vocês pensem o seguinte: quem é você sem a armadura? Vou contar uma história para vocês. Era uma vez um cavalheiro muito bondoso, fiel às batalhas que ele tinha para percorrer ali na jornada dele. Só que chegou um determinado momento
que ele não conseguia mais tirar a armadura dele, de tanto que ele estava pronto a servir. Ele tinha uma esposa, ele tinha um filho, e uma vez essa esposa virou para ele e falou assim: o seu filho não consegue mais ver a sua face, de tanto que você não tira essa armadura. Ela já não conseguia dormir, porque ficava rangendo, né? Ele já não tirava nem para dormir mais a armadura. E aí ela deu um ultimato nele: olha, ou você tira essa armadura, ou eu vou embora com seu filho, com o nosso filho. E ele, desesperado, ele falou: não, eu não quero perder minha família. Ele não sabia que ele estava causando esse dano ali na família dele. E aí ele resolveu tirar a armadura, mas não saía. E aí ele foi atrás do rei, que ele tanto servia, para pedir ajuda. O rei tinha saído em batalha. E falaram para ele: olha, vai atrás do ferreiro. Ele foi atrás do ferreiro. O ferreiro não conseguiu tirar a armadura. E disse para ele: vai atrás do mago Merlin. Nossa, mago Merlin? Mas isso aconteceu há muitos anos atrás, nem existe mais, não. Vai atrás do mago Merlin. E aí ele foi atrás do mago Merlin, encontrou o mago Merlin, e aí ele disse: mago Merlin, eu preciso tirar essa armadura, porque a minha esposa está aqui me intimando. E eu não consigo tirar essa armadura. E eu não quero perder meu casamento. E aí o que ele fez? Ele disse: olha, existe uma forma de você tirar essa armadura, mas você vai ter que fazer esse caminho sozinho. Eu posso te dar um caminho, você siga, e aí você vai encontrar 3 castelos. Em cada castelo vai ter um desafio, e aí você passando por tudo isso, você vai conseguir, e aí até eu saio desse meu lugar aqui e você pode vir para cá. Bom, ele foi. O primeiro castelo era o Castelo do Silêncio. Quando ele chegou no Castelo do Silêncio, ele encontrou o rei. Nossa, rei, mas você não tinha saído em batalha? Ele disse: cada vez que eu saio, que eu preciso encontrar a mim mesmo, encontrar a verdade, eu preciso de um autoconhecimento ali e eu venho para esse Castelo do Silêncio. Ah, então me fala, qual é a porta da saída? E ele diz: esse caminho você vai ter que percorrer sozinho. Ele também recebeu do mago alguns amigos de jornada, uma ave e um esquilo. Só que nesse castelo eles não puderam entrar junto com ele. Dentro desse castelo, o rei ficou ali na trajetória dele, no silêncio dele, e ele encontrou a saída. E ele sozinho ali, não sabia mais o que fazer, e de tanto tempo que ele passou lá dentro, ele começou a lembrar da esposa, da tristeza da esposa, ele começou a entrar um pouco em contato com a compaixão e ele chorou muito. Com esse choro, ele não percebeu, mas a armadura dele começou a ficar encharcada e enferrujou e caiu uma parte da armadura dele. E aí, quando ele viu, ele estava lá, junto com a ave e o esquilo. E aí, ele disse: como eu saí dali? Você deve ter encontrado as respostas aí dentro de você. E aí ele partiu para o outro castelo. O segundo castelo era o castelo do autoconhecimento. Lá, a Rebeca, que era a ave, e o esquilo puderam entrar com ele, porque o autoconhecimento é para todos. E o conhecimento, que era esse castelo, também é possível que todos entrem. E aí, lá dentro desse castelo, ele teve outras tarefas, ele teve outras questões que ele precisou trabalhar dentro dele, e ele conseguiu encontrar algumas respostas e sair desse castelo. Quando ele continuou ali a trajetória dele, ele se deparou com o terceiro castelo. Esse terceiro castelo era o castelo onde ele tinha que enfrentar os medos e a dúvida. E aí, nesse lugar, ele começou a ficar apavorado. Ele se deparou com um grande dragão, que era o dragão do medo, e a tarefa dele era entrar em contato com a ousadia. E entrar em contato com aquilo que seria a força dele, de coragem, para ele poder enfrentar esses medos dele. Bom, esse castelo, ele tinha um monstro, como eu disse, bem grande.
e ele começou a cuspir fogo nele. Nesse projeto de destruí-lo, né, ele começou a ficar cheio de fogo ali, e ele saiu correndo, e quando ele viu, ele entrou lá numa lagoa e tirou o fogo. Porém, o que aconteceu? Mais uma parte da ferradura dele se desvencilhou do seu corpo. Bem, o que a gente pode aprender com essa história? Esse cavaleiro somos todos nós. Em algum nível, nós temos ali as nossas prisões, as nossas armaduras, que precisam também serem desvencilhadas. E aí, quando a gente aprende a se amar, aprende a entrar em contato com o nosso melhor, com o nosso potencial de cura, aí sim, a gente está um pouco mais pronto para seguir a nossa jornada, que é o perfeccionismo, aprovação, desempenho, dificuldade de falar não, entre mil outras. Se vocês pensarem, vocês vão começar a ver que questões são essas que estão aí dentro de vocês. Nesse caminho, em contato com os elementos da natureza, eu também estudei medicina tradicional chinesa, e aí eu fui fazer um curso de gamificação para psicólogos. E lá eu pensei assim, tudo que a gente estuda, a gente transborda. Mas como fazer isso e como ajudar outras pessoas ao mesmo tempo? Eu percebi que eu já fazia isso dentro do consultório, mas eu não tinha um nome, um método, uma forma que era mais estruturada. E foi assim que nasceu o jogo Desvendar Interior, com a ajuda dos elementos da natureza. E esses elementos eu trouxe aqui de uma maneira mais simples para vocês perceberem, que é o que cada elemento pode falar sobre nós. A natureza, ela está aí. E ela está dentro e fora de nós, só que às vezes a gente não sabe. Vocês sabem, por exemplo, que um fígado tem uma emoção? Que um coração tem uma emoção? Então, cada um desses órgãos, ele conversa conosco. Mas aqui eu trouxe, dentro da psicologia, dentro da medicina chinesa, e também eu coloquei mais um temperinho da astrologia, que são as casas astrológicas ali. E que a gente pode, através dos elementos da natureza, perceber o quê? Eu sempre acreditei que o físico, emocional, mental e espiritual precisava ser integrado dentro de nós. E aí, olha, o fogo, ele diz quem eu sou. O elemento ar, ele traz para a gente como é que eu penso, tudo que está relacionado aos nossos pensamentos. O elemento água, sobre as nossas emoções. O elemento terra, ele traz a materialidade, tanto a materialidade física, nosso corpo físico, a nossa presença, como também a materialidade dinheiro, e como que eu coloco tudo isso para a vida, para o mundo? Como é que eu expresso tudo isso? Então, eu reuni tudo isso para que as pessoas pudessem entrar em contato com elas mesmas de uma maneira mais profunda. Eu quero que vocês pensem agora apenas uma situação que se repete na sua vida e que você gostaria de desvendar. Aquilo que mais está puxando a tua energia, aquilo que mais está trazendo você para a presença, que por mais que às vezes você quer correr daquilo, aquilo volta. E às vezes fica naquele círculo vicioso. Transforma isso numa pergunta. E é dessa forma que eu trago as áreas da vida. Como que a gente trabalha a nossa identidade, como que a gente trabalha o nosso pensamento, a nossa sabedoria, como que a gente trabalha o que eu sinto, como eu sinto e como é que eu trabalho tudo isso dentro de mim e como que eu materializo na presença. Para a gente trabalhar esse processo do desvendar interior, lembra que ele falou sobre jogo? Então, o jogo, ele é lúdico, ele trabalha o nosso inconsciente, ele vai pelo caminho de trás. Ele vai mexer com a caixinha preta que nós temos de uma maneira leve, de uma maneira lúdica e transformada em perguntas. E aí, esse aqui é uma pessoa, né, que hoje é uma facilitadora, que eu coloco, inclusive, como o caminho de volta para a casa interna. Esse é o desenho do jogo, e é uma aplicação online essa, né? E aí vocês vão ver os arquétipos de fundo, as áreas da vida ali, nessas 12 áreas, que é o que a gente pode estar trabalhando. E essa pessoa, ela está lá em Bali,
numa ilha, e ela me viu pela internet. Como o colega trouxe aqui sobre a importância das redes sociais, ela me viu na internet, ela ficou encantada, ela é astróloga, e ela trabalha também com desenvolvimento de pessoas. E aí, é claro, né, ela falou, não, mas eu quero passar pelo processo. E hoje ela faz esse trabalho aí com várias pessoas, enfim. Aqui é um pouquinho da trajetória, né, o que eu consegui percorrer. Então, além de facilitadoras que eu tenho em vários lugares, dou consultoria individual, percebi que só essas vezes para algumas pessoas não bastava, e eu transformei isso num método, com um selo de facilitador, inclusive, e eu tenho aqui várias pessoas hoje formando pessoas e trabalhando para ajudar essas pessoas a voltarem para esse caminho para dentro das suas casas internas. E aqui eu quero que você grave essa frase dentro do seu coração e que você sinta isso, olha, a liberdade que você tanto busca está dentro de você. Então foi uma frase que eu construí para que a gente pudesse lembrar que essa liberdade, que às vezes a gente busca fora, ela não está fora, ela está dentro de nós, certo? Esperando que você dê o seu passinho, esperando que você vá em busca desse autoconhecimento, que não é fácil, como já ouvimos aqui, mas que é possível. E não precisa ser pesado, mas precisa ser verdadeiro. E a gente precisa passar por algumas trajetórias aí. A gente precisa também passar pelo castelo do silêncio, a gente precisa também passar pelo castelo do conhecimento, do autoconhecimento. A gente precisa também passar pelo castelo da ousadia, enfrentar os nossos medos, enfrentar aquilo que está ali impedindo, às vezes, o nosso crescimento. Mas não precisa ser pesada essa jornada. E aqui, cortou um pouquinho ali em cima, né, meu nome, mas tudo bem. Mas aqui eu transformei esse jogo gigante para poder trabalhar a empresa. Então, hoje eu também faço oficinas temáticas com ele e desenvolvi depois também o livro Desvendando Seu Interior, onde eu trago também um pouquinho de astrologia, algumas dicas práticas. Ele praticamente é uma sentada ali que você vai dar e é como se você estivesse conversando comigo, com exercícios, inclusive, para você poder reconhecer você, reconhecer pessoas que você conhece, que tipos que podem estar ali identificado em cada um dos elementos. Gente, lembrando, nós temos todos os elementos dentro de nós. Lembra que eu falei do processo de individuação, que é a gente se tornar inteiro? Então, eu posso ter uma habilidade um pouquinho melhor em algo, mas eu posso desenvolver outras habilidades, desde que eu enfrente meus dragões, desde que eu entre em contato com aquilo que é o desconhecido e desde que eu traga aquilo para a minha verdade. Porque sem verdade, a gente realmente vira somente um cavaleiro com armadura. Então, isso é o que eu queria trazer para vocês. Claro que quem quiser me acompanhar nessa jornada, eu estou aqui. Esse aqui é o meu Instagram. E espero que tenha dado uma pitadinha de vontade aí para que vocês desvendem o interior de vocês e façam esse caminho de volta para essa casa interna, que é dentro de nós. Gratidão.